Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu me lembro quando fui primeira vez para Goiás. Irmãos, não acaba nunca aquele chão. É muito longe aquilo, né? E a gente levou aproximadamente umas 19 horas de viagem. E foi tão longo aquilo. Então não se assuste, porque nós estamos caminhando longamente com o apóstolo Paulo aqui também, neste livro de Atos, tão importante, falando desta viagem missionária. Eu quero situar os irmãos aqui, quando Paulo chega a uma cidade chamada Atenas. Tá? Então você vai olhar comigo aí o versículo de número 16, do capítulo 17, de Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui o versículo 15, tá bom? E aí a gente vai para o 16. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele, enquanto Paulo os esperava em Atenas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, que o teu Espírito aplique a tua palavra à necessidade de cada vida aqui, Senhor. E o Senhor conhece tão bem a necessidade de cada irmão, cada irmã, cada vida que está aqui hoje. Eu creio, Deus, na suficiência da tua palavra. E viva que ela é, pode realmente reformar nosso coração, a nossa vida, nos tornando aquilo que o Senhor deseja. Nos ajude, Senhor, que nenhum de nós saímos daqui hoje sem receber todo o teu conselho, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Você deve saber que esta cidade de Atenas tinha uma importância extrema naquela época, dada a sua importância de pensamento, ou pensadores, filósofos. Era considerado o berço ali do pensar Atenas, além de uma outra cidade que chamava-se Alexandria, chama no Egito, também importante na história. Mas antes de nós considerarmos o que Paulo está falando e vai tratar nesse texto bíblico, eu quero regressar um pouquinho com os irmãos no contexto e vermos aonde Paulo, antes de ir para Atenas, ele esteve passando. Os irmãos se lembram que domingo passado nós vimos Paulo em Filipos, não é isso? Primeira cidade lá da Macedônia, na Europa, que ele foi pregar o Evangelho. E agora, no capítulo 17, no início do capítulo, você vai ver comigo que ele chega numa cidade chamada Tessalônica, depois de passar por Anfípolis e Apolônia. E lá ele não parou, mas foi para Tessalônica, uma cidade extremamente importante também, ali da Europa, daquele lugar na Macedônia. E diz a palavra do Senhor aqui, que ali havia uma sinagoga dos judeus. Em Filipos não havia, ali havia. E se você olhar nos textos aqui, na sequência, você vai ver que quando ele vai para Bereia, a mesma coisa. E Paulo tinha um costume. O primeiro lugar que ele ia era na sinagoga para pregar a palavra do Senhor. Então, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, eu quero fazer pelo menos 3 destaques com os irmãos aqui antes de entrarmos ali em Atenas. Tá bom? O primeiro deles, quero que você olhe comigo aí o versículo de número... versículo número 6 do capítulo 17, diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, conclamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Rapidamente aqui, meus irmãos. O quanto você tem transtornado esse mundo?
o quanto nossa vida tem transtornado esse mundo. Mas, pastor, que coisa esquisita é essa? Como assim transtornar o mundo? Mas estes homens são conhecidos, o apóstolo Paulo e toda a sua equipe, como pessoas que estavam transtornando o mundo. É óbvio que eles estão levantando uma acusação falsa, que eles estavam se levantando contra o governo. Tanto é que ele coloca aqui no versículo número 7, que eles procedem contra os decretos de César. Eles estão contra a lei, eles estão sendo acusados disso, injustamente. E qual era a acusação? Eles afirmam que Jesus é outro rei. Isso às vezes pode passar despercebido para nós, irmãos, mas naquela época, falar que outro rei seria alguém que não fosse o César era algo terrível. As pessoas eram caçadas, perseguidas e presas por conta disso. Então os irmãos percebem a seriedade da acusação contra aqueles crentes, servos do Senhor. Mas você pensa que eles desistiram? Se acomodaram? Não, se intimidaram. De fato, a vida daqueles homens e de Paulo é um ensino para nós nesse aspecto, porque eles transtornavam o mundo. Não é que eram baderneiros, mas antes, a vida deles, de Paulo e toda a sua equipe, estava impactando os lugares onde eles iam. Como tem sido o seu impacto na vida das pessoas? Quando Jesus diz que o crente, o discípulo dele, é o sal da terra, é a luz do mundo, ele está falando de essência, de caráter, quem você é. Não apenas ter alguma aparência, mas é isso. E quando nós estamos zelando por isso, irmãos, então não tem como. Sua vida vai também fazer esse impacto no mundo. Guarde isso. Você precisa, nós precisamos fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos e nessa época que Deus tem nos colocado. Nós somos cercados de tantas coisas, somos até tentados a desviar a nossa atenção de nos posicionarmos como verdadeiros discípulos de Jesus. Mas quando você lê o Sermão do Monte, você vai ver Jesus fazendo a descrição dos verdadeiros discípulos dele. Sua postura como tem que ser e deve impactar esse mundo e fazer a diferença. Na sequência aqui, meus irmãos, eu quero que os irmãos pulem um pouquinho comigo alguns versículos aqui, no capítulo 17, e diz o texto aqui no versículo 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Pule para o versículo 14 agora. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. E versículo 15, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Isso me chama muita atenção, irmãos, porque Deus tem, se você olhar, pensar aqui como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Você sabe que para você jogar o xadrez ele tem lá os peões, né? Os peões, que são importantes, são fundamentais, peças naquele tabuleiro. Nós poderíamos pensar assim que Deus também tem esses seus peões, peças importantes que abençoam a vida de outros irmãos. E no caso aqui o apóstolo Paulo, você percebe que não se fala o nome desses irmãos, fala? Não fala. Depois no versículo 14, os irmãos de novo, e no 15, os responsáveis por Paulo. Mas não precisa mesmo falar o nome deles. É importante que eles estão sendo instrumentos nas mãos do Senhor. Ontem à noite, nós tivemos uma experiência tão gostosa aqui, dos missionários que estiveram aqui, o pastor Arlindo e toda a equipe da Missão Vida, né? E eles estiveram testemunhando o que Deus tem feito através da vida deles, e me chamou muita atenção a história que foi contada desde o início, quando nasceu esta obra no coração de um homem que Deus usou, né? Para poder impactar, investir e amar a vida de pessoas que vivem na rua, drogadas, voltadas ao vício do álcool, etc, etc. E hoje, irmãos, esta obra, pela graça do Senhor, aliás, tudo que eu ficava pensando ali era isso.
Como é que eles não cobram nada? Mas Deus vai operando e impactando a vida das pessoas e dando condições, de maneira que hoje eles parecem que têm mais de 600 leitos, né? Espalhados em todas as regiões do Brasil para acolher essas pessoas. Muito importante, muito sério. São pessoas que fazem diferença. Quantas pessoas que podem não ser citados seus nomes, mas ajudam ali essa missão e os irmãos, o fundador daquela missão ali, nasceu no coração de Deus, mas Deus usou a vida desse homem, o reverendo Hildo, né, que ele chama, e ele precisa de ajuda. E nós somos desafiados a isso, a igreja foi desafiada. Alguns irmãos aceitaram o desafio, foram ali, compraram livros e vão participar, de alguma maneira, ajudando ali. Né? E Deus vai usar isso como usou a vida desses irmãos na vida do missionário e da sua equipe. Deus vai usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E nós às vezes achamos que precisa ser tanta coisa, não é. Precisamos dispor o coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida conforme o Senhor quiser. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ser um desses irmãos? Você está disposto a ser um responsável por essas pessoas? Invista nisso, se envolva realmente. E um outro destaque que eu quero fazer aqui com os irmãos, versículo de número 11, aqui do mesmo capítulo 17, ele diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Isso me chama a atenção também, irmãos. Essas pessoas que moravam em Bereia, naquela cidade, tinham uma mente aberta. Isso significa aqui a ideia de, quando eles foram mais nobres, é que eles tinham uma mente aberta para receber a palavra. Eles não foram fechados para isso. E eles aqui então, com avidez, com boa vontade, com disposição, eles abrem as Escrituras e vão realmente ver se é daquele jeito que Paulo estava falando. Qual é a consequência disso, irmãos? Quando você abre a Bíblia para, com avidez, com disposição, conhecer a vontade de Deus, não tem outra coisa, irmãos, a não ser o impacto de Deus na sua vida. Com isso, muitos deles creram. Aliás, é assim. Nós temos que pregar a palavra, porque é isso que gera fé para a salvação, e muitas pessoas serão transformadas. Você tem percebido isso na sua vida? Essa mente aberta para buscar as Escrituras com toda a avidez, com disposição para aprender, para ser transformado, desejoso mesmo de abrir a Bíblia. Senhor, eu quero abrir as Escrituras para conhecer o Senhor, não no domingo só, mas cada dia da semana. Meu querido jovem, adolescente aqui, você tem lido as Escrituras? Você tem se debruçado? Irmão, irmã, como isso é importante e qual a diferença que isso faz na sua vida? O texto nos estimula a termos essa postura também. Ok, irmãos, chegamos em Atenas, então. E diz a palavra que Paulo estava ali enquanto esperava os seus companheiros, dando uma voltinha pela cidade. E eu quero que você repare comigo aqui, que o texto no versículo 16 diz que o espírito de Paulo, o seu interior, se revoltava. Revoltava. Interessante isso, né? É algo mais ou menos que como uma ira, mas não é uma ira pecaminosa, era uma ira santa, porque o que ele estava vendo ali incomodou muito o coração daquele homem. O que ele estava vendo ali? Revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Há alguns modelos ou algumas maneiras como muitas pessoas encaram o relacionamento de Deus com os homens. Eu quero destacar para os irmãos aqui
pelo menos 3 modelos onde as pessoas utilizam para encarar o seu relacionamento com Deus. O primeiro deles, as pessoas muitas vezes veem Deus como aquele vovozinho. Sabe aquele vovô super manso? E a visão de Deus aí é de um velhinho benevolente que tem uma barba longa, esvoaçante, sentado num trono, cuja tarefa primordial dele é ser bom e perdoar. Ok? Muitos se relacionam com Deus assim. Tem essa visão de Deus, do vovozinho, super manso. Um outro modelo, as pessoas se relacionam com Deus olhando para Ele como um Deus espetacularmente grande, incalculavelmente grande, aquele que é glorioso, e por ser assim, Ele não está preocupado com a nossa existência. Isso é conhecido como deísmo. Então Deus criou o universo, mas agora Ele funciona sozinho. Se vira aí vocês. Se vira. Será que esses 2 modelos se encaixam com as Escrituras, se harmoniza com a Bíblia? Certamente que não, irmãos. Certamente que não. Mas há aí um outro modelo que é usado, e as pessoas, para se relacionar com Deus, alguns fazem assim, que é a troca de favores. Muitos se relacionam com Deus assim, não é? E esse é um modelo muito comum no mundo onde existe o politeísmo. Sabe o que é isso? Politeísmo são religiões que têm múltiplos deuses. Múltiplos deuses. E hoje, assim, irmãos, muitos lugares, países, cidades que adoram várias divindades. Então isso é chamado politeísmo. E é interessante porque nesses lugares onde tem esse politeísmo, os deuses aí têm as suas peculiaridades. Cada um tem uma peculiaridade. Cada um desses deuses também tem pecados. Dá para você entender um negócio desse? Cada um desses deuses tem necessidades, fraquezas. E outra coisa, cada um desses deuses no politeísmo, eles têm interesses ou esferas de interesses. Então, como é que funciona esse tipo de religião ou relacionamento com Deus da troca de favores? Você faz um favor ou um voto ali para esse determinado Deus, com sacrifícios ou doações, etc., né? Você se envolve em algum tipo de ritual, e assim então aquele Deus vai dar a você o que você quer, talvez. Pode ser que Ele vai te dar isso. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem segura pelo mar, então você vai ao templo de Netuno, e ali você vai oferecer algumas oferendas. Você já ouviu essas coisas por aí? Pessoas que vão na beira do mar e vão lançar rosas. Isso é politeísmo. Isso é paganismo, irmãos. E não se harmoniza com as Escrituras. E aí então, quando ele faz isso, ele espera então que Netuno conceda a ele uma viagem tranquila. Pode viajar pelo mar lá, porque não vai afundar o navio, vai ficar tudo tranquilo, vai em frente. Então, essa prática aí, ela está destacando: você me faz um favor e eu lhe devolvo um outro favor. Essa é a ideia aqui da troca de favores. Uma pergunta: será que nós nunca nos relacionamos com Deus assim? Com troca de favores? Senhor, olha aqui, Senhor, hoje eu vou pôr a mão no bolso e vou arrancar bastante hoje aqui. Mas olha, espero que o Senhor devolva para mim pelo menos umas 3 ou 4 vezes mais que isso aqui. Não é? Ou então, Senhor, eu vou hoje de manhã na igreja, tá? Hoje eu vou vencer esse frio tremendo, vou levantar na minha cama e vou para a igreja, mas só se a semana aí for. Irmãos,
Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus assim, dessa maneira, fazendo as coisas para Deus, como se Deus necessitasse de alguma coisa. Vivemos aí, muitas vezes, somos tentados a viver um paganismo cristão, se é que existe isso, né? Mas é sério, é perigoso. O fato é que cada um destes modelos não se harmoniza com a Bíblia. Por quê? Primeiramente, quando você pensa em Deus como vovozinho, perdoador e bom só, o que está acontecendo aqui? Você está colocando o homem no centro do universo. E a função de Deus é mimar esse homem. Ou mulher, sentido genérico, né? Isso, irmãos, chama-se idolatria. Idolatria. Então não harmoniza com as Escrituras. O segundo modelo, que é o deísmo, vai retratar Deus como alguém muito distante e desinteressado, impessoal, mas quando você vai para a Bíblia, você vai ver um Deus que, mesmo sendo tão grande, é pessoal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você quer mais pessoal que isso? É o meu pastor. Ele me conduz a pastos verdejantes. Ainda que eu ande por um vale escuro, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Então, não se enquadra também. E no terceiro modelo aí, vai se pressupor que o Deus da Bíblia tem necessidades, irmãos, a troca de favores. Você então vai oferecer a Deus alguma coisa que Ele precisa. Mas como é que faz para você se relacionar com esse Deus da Bíblia que não tem nenhuma necessidade? Como é que faz? O que você vai dar para Ele? E aí então, nós chegamos aqui a essa situação do apóstolo Paulo. Ele está numa cidade que há um politeísmo tremendo ali, irmãos. Paulo está caminhando pela praça, e onde ele vai, ele vê imagens, estátuas de tudo quanto é lado. E o texto diz que aquilo vai incomodando o coração interior dele, não é? Vai tomando conta realmente aquele fervor no seu coração pelo Senhor, a santidade de Deus, e aquilo incomoda demais. Por isso dissertava, versículo 17, na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Irmãos, eles estavam caçoando de Paulo, sabe? É como se ele tivesse assim, pensando pensamentos de filósofos e não chegava a conclusão alguma. O que quer dizer esse tagarela aí ensinando coisas que não quer dizer nada, não tem nada a ver? E diz o texto: então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber o que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, que queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os de estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Está vendo? Está transtornando o mundo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que exatamente Paulo anuncia sobre esse Deus que aquele povo não conhecia? Porque eles tinham o costume de adorar deuses que faziam troca de favores. E ele agora quer mostrar algo totalmente diferente. E um Deus que eles não conheciam. Quem é esse Deus? Quem é Ele? Meus irmãos, eu quero que você olhe comigo o versículo 24. A primeira coisa que ele fala sobre esse Deus, que esse Deus, o Deus da Bíblia, não pode ser manipulado. Olha aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse Deus é maior que qualquer santuário. Irmãos, esse Deus não é manipulável. Entende? E isso então bateu de frente com aquele politeísmo deles. Com aquele tipo de crença que se eles dessem alguma coisa, aquele outro Deus precisava deles. Ele tinha necessidades. Eles podiam de alguma maneira manipulá-lo em seu favor. Irmãos, Deus não é manipulável. Ele é Deus. E Paulo faz questão de mostrar isso para aquelas pessoas. Agora imagine você, se coloque no lugar de Paulo lá, falando isso no meio daquelas pessoas, daquelas cabeças pensantes na Grécia, filósofos. Já pensou isso? É de Deus, é poder de Deus na vida daquele homem, testemunhando para aquelas pessoas. Esse Deus que fez o mundo, e aqui ele se reporta a Gênesis capítulo 1, 2 e 3, não é? Ele está se reportando a isso, e mostrando que Deus é o Criador, Ele criou todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, transcendente, imanente, todo-poderoso, soberano. Ele diz que esse Senhor, esse Deus, é Senhor do céu e da terra. Eu fiquei me lembrando do desejo de Davi. Né? Você sabe que Davi, ele olhou ali a sua casa, não é? E ele ficou incomodado, porque falou, tinha todo um luxo e tal, e a arca do Senhor numa tenda. Ah, não, eu preciso construir aqui, né, um templo, algo maravilhoso para o Senhor habitar. Irmãos, Deus permitiu que Salomão fizesse assim, mas deixou claro para Davi: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. O Senhor é muito maior. O Senhor é muito maior. Ele é grandioso. Mas ao mesmo tempo esse Deus habita naquele coração contrito, obediente, que se rendeu aos pés do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Isso é preciso. O próprio Deus. Nós não podemos manipulá-lo em hipótese nenhuma. Será que, de alguma maneira, nós não temos feito algum joguinho com Deus? De troca? Até às vezes inconscientemente. Querendo trocar favores. Como se esse Deus precisasse de alguma coisa. Ou às vezes também nos esquecendo, irmãos, que quando saímos aqui da igreja, irmãos, nós continuamos a ser o templo desse Deus, não é? Continuamos. Então vamos para casa e vamos para a semana à frente. E às vezes nos esquecemos que o Senhor habita, está conosco. E quando nos reunimos aqui de novo, o Senhor está conosco também. Porque o Senhor não habita nas quatro paredes, habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Se nós hoje não saíssemos daqui e fôssemos reunir num salão, na frente ali, a igreja está ali reunida também. E o Senhor tem dado o privilégio de que tenhamos aqui um ambiente todo propício para isso. Mas está em você e em mim. E nós devemos valorizar isso e prestar atenção nisso. E levar isso muito a sério. Não é? Muito a sério. Porque Deus habita em nós. Ele não pode ser manipulado por ninguém. Ninguém. Paulo também deixa claro aqui, irmãos, no versículo de número 25. Acompanhe comigo. Nem é servido por mãos humanas.
Outra coisa que Paulo deixou claro ali, ao falar desse Deus desconhecido, é que ele não precisa de nós. Não, ele não precisa. Imagine também Paulo olhando e falando: olha, esse Deus que eu estou anunciando para vocês não precisa de vocês. Deus não precisa da minha capacidade de oratória, não que eu a tenha. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa da minha adoração. Não precisa, irmãos. Não, ele não precisa. Quantas vezes parece que nós estamos dando uma ajuda para Deus? Me adora aí, por favor, porque senão eu vou ficar um Deus menorzinho, um deusinho. Dá uma forcinha para mim. Não é? Quantos que quebram o galho de Deus? Não, está tudo errado. Porque ele não precisa, ele é Deus. Ele é Deus. Ele sempre foi. Ele sempre existiu. Na eternidade, quem de nós ou da humanidade existia? Quem? Mas ele já é, sempre foi. Então ele não precisa. Ele diz lá no Salmo: todos os animais do campo são meu. Ao mesmo tempo que o povo fazia sacrifícios para Deus, porque ele mandou fazer, não foi? Mas ele fala para o povo: olha, vocês estão depositando, esquecendo a comunhão comigo, negligenciando, sendo desobediente, então saiba, todos os animais são meus. Tudo é dele. Porque aí o povo começou a viver uma religiosidade, entendeu? Irmãos, aquelas pessoas dentro daquele lugar precisavam aprender que esse Deus é o que é. E eles não conheciam esse Deus, precisavam conhecê-lo. Ele não precisa de nós. Mas no versículo 25 ele ainda diz uma outra coisa sobre esse Deus. Ele não pode ser manipulado, ele não precisa de nós. E no versículo 25 ele ainda diz: não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, se ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Você está entendendo? Nós é que precisamos dele. Como isso é importante. Como aqueles homens se achavam tão importantes pelo seu pensar, idolatravam isso também, precisavam saber o quanto eles precisavam desse Deus das Escrituras, que criou todas as coisas, que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Como eles precisavam entender, como nós precisamos entender o quanto precisamos de Deus. Mas sabe uma coisa maravilhosa isso também, irmãos? Porque você pode descansar nele. Nós podemos. Nós podemos deixar tudo nas mãos dele, porque ele é suficiente para cuidar. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? 1 Pedro capítulo 5. Porque ele tem cuidado de vós. Sabia disso? Você se lembra disso? Hebreus capítulo 13, versículo 5 em diante, ele vai falar assim, que o Senhor está conosco, que nós não devemos nutrir em nosso coração a avareza, porque Ele tem dito: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. E aqui ele usa um duplo não, nunca, jamais. Pode confiar, isso é promessa. Esse Deus
de quem nós precisamos 100%, é o que cuida de nós. É o que cuida de nós. Eu estava, me permita, irmãos, conversando com a minha mãe hoje à tarde, e eu agradeço, eu sei que os irmãos têm orado por ela, e tem tantos outros casos nós temos orado, né? E eu fiquei pensando, puxa, Senhor, eu me lembrei disso, eu fui orar com ela, me lembrei disso, Senhor, o Senhor é maior que isso aqui. Eu sei que o Senhor pode cuidar dessa situação e dar uma providência numa situação que aos nossos olhos parece ser muito difícil, praticável, não dá, como é que faz isso aqui? Não tem solução. Olhamos o exemplo ali do sobrinho do Dimas também, que é um testemunho para nós, porque esse Deus, Ele pode fazer o que Ele quer fazer. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é o que é. Ele pode trazer à existência o que não existe, meus irmãos. Nós devemos descansar nesse Deus. Nós devemos confiar nesse Deus. Aliás, a exortação bíblica sempre é que nós devemos confiar nele. Confiar como? Lá uns 15%, mais ou menos. Quando muito, uns 20%. Não, tem que ser 100%. E às vezes a ansiedade vai querendo roubar do nosso coração essa confiança, não é? E a gente começa a ficar assim meio atribulado por dentro, inquieto, etc, etc. Mas quando nós estamos entregues às mãos do Senhor, nós encontramos verdadeiro descanso, irmãos. Mesmo que, olha, as coisas estão caindo ao redor, mas a gente encontra. Outro exemplo, nossa irmã Gláucia, que Deus operou. A Juliana, não sei se ela contou para os irmãos, ela falou no Facebook, falou para nós, que ela acordou do coma reconhecendo as pessoas. Não precisou nem fazer muito esforço, né? Foi só reconhecendo a você, e já queria trabalhar também, queria voltar a trabalhar. Né? Louvado seja o Senhor, Ele, só Ele. Ele usa a vida do médico, do remédio, Ele usa. Mas se Ele não quiser, Ele não usa. E opera da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Não vamos esquecer disso. E Paulo apresenta isso, esse Deus, para os atenienses. Esse é o nosso Deus. É Ele que nós louvamos e adoramos. O Senhor dos céus e da terra, o Criador. De um fez toda a raça humana. Esse é o nosso Deus. Versículo 28, irmãos. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Que coisa tremenda essa, não é? Que coisa maravilhosa. E aqui ele faz um desafio para aquelas pessoas. Porque o versículo de número 27 diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Porque eles estavam voltados para tantos deuses, mas estavam cegos para enxergar o verdadeiro Deus. E muitas vezes nós também, irmãos, você já encontrou Deus, foi encontrado pelo Senhor, transformado, mas às vezes nós começamos a tatear e esquecer e não ver que Deus está fazendo as coisas. Nós acabamos de cantar, conta as bênçãos e verá surpreso quanto Deus já fez. Vai ver. Não vamos tatear. O Senhor já se revelou a nós, para que nós o conheçamos, para que nós possamos andar com Ele e descansar na sua grandeza e na sua soberania, irmãos. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus que Paulo está apresentando aqui?
Você conhece Ele por experiência ou só de ouvir falar? Quem sabe você entrou aqui hoje e o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, mostrando para você que na verdade você ainda não experimentou desse Deus. Que você possa se render aos pés dele. E se o Espírito de Deus está tocando no seu coração, glorifique o Senhor, porque Ele está te chamando para não apenas saber desse Deus, mas para andar com Ele, conhecê-lo na prática da sua vida. Irmão, minha irmã, você já conhece esse Deus. O Deus da Bíblia, das Escrituras. Ele quer que você descanse nele. Ele quer que nós confiemos nele. Ainda que você possa receber um impossível na sua frente, continue a confiar nele e depositar nele toda a sua confiança, sabedor de que ele sabe do que você enfrenta, da sua luta, da sua situação, e ele cuidará disso para você. Senhor, não há outro Deus além de ti, Senhor. Jamais houve e haverá outro Deus. Tu és o que és, Senhor, e muito digno de ser louvado. Ao relacionarmos com o Senhor, Pai amado, o que nós precisamos é da tua graça, porque não há nada em nós, Senhor. Não havia e não há nada em nós que podemos oferecer-te. Antes é o Senhor que nos oferece vida, o amor, a paz, a alegria, a tua graça. Nós dependemos da tua graça e do Senhor totalmente. E, ó Deus, a tua palavra nos ensina que o Senhor quer assim, que dependamos do Senhor. Dá-nos um coração cheio de obediência ao Senhor e dependência do Senhor. Renova em nós o temor do Senhor. Ó Deus, eu coloco os meus irmãos aqui no teu altar, nossos familiares. Ó Deus, circunstâncias que muitos dos irmãos aqui enfrentam, que pode ser desconhecida de tantos aqui, pode estar apenas nesse coração, que este irmão, esta irmã está achando ser impossível. Senhor, o Senhor é maior que esse impossível. Eu peço que o Senhor, Pai, cuide dessa situação. Que o Senhor manifeste o teu poder na vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa. E, ó Deus, opera aqui o maior milagre também. O milagre da salvação, da transformação desta vida que precisa tanto de nascer de novo. Tenha misericórdia, Senhor. Nos abençoa, porque verdadeiramente estaremos abençoados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu coração, meu irmão. Queremos também agradecer a todos que estão nos visitando nessa noite. Deus abençoe também muito a sua vida.